Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer uma análise aqui sobre um ponto bíblico muito interessante para a gente falar sobre a graça de Jesus Cristo pura, limpa, sem condicionantes. E eu trouxe a minha esposa, Ma Oliver, para a gente poder bater papo sobre esse trecho que a gente vai conversar aqui. Ok? Então está escrito em aos Romanos capítulo 3: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. E nós vamos fazer uma analogia aqui sobre, por exemplo, uma prisão. Suponhamos que nós temos uma cela com 10 prisioneiros. E um juiz expede lá uma norma, né? Constando que aquelas 10 pessoas deveriam sair daquela prisão. Sim. Então o juiz ele vai lá e bate o martelo e fala: ó, estou perdoando, a lei está perdoando esses 10 elementos. Então eles já podem se retirar do sistema prisional. Certo? Existem pessoas dentro da prisão que elas ficam tanto tempo lá dentro que elas acabam se acostumando com o sistema prisional. Existem outras que, quando elas ouvem, por exemplo, você está livre, elas questionam. Mas, quem foi que me libertou? Como foi que me libertou? Quem é o juiz? Da onde foi expedida essa lei? Então a minha esposa ela vai tecer um comentário aqui sobre essa questão. Por exemplo, quando nós recebemos um perdão, é lícito que nós venhamos a ficar naquela questão de vou questionar, ou eu tenho a decisão de sair e não saio. Por que eu não saio? Por exemplo, o sistema religioso. Por que eu não saio sabendo que Jesus Cristo me deu o perdão? Sim, porque as pessoas, elas sofrem, né, da síndrome de Estocolmo, né? Que é onde a pessoa ela se molda a viver naquela prisão. Por quê? Aquela prisão é um local que para ela é confortável, porque ali ela tem a sensação de que eu tenho comida, eu tenho abrigo, eu tenho o apoio dos companheiros de cela, aqui nós somos unidos, nós vivemos em harmonia. Então para ele aquele local, embora seja uma prisão, está confortável. E as pessoas tendem a isso, a se adaptarem, a se acomodarem àquilo que parece confortável. É isso que as religiões elas trazem para as pessoas. Aquele conforto de você, a hora que você precisar de uma ajuda, você vai na igreja, você ora e Deus vai falar com você. E Deus vai te ajudar. E Deus vai resolver os seus problemas. E Deus vai preparar aquilo que você não tem. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Aquilo é um conforto. Porque para nós, por exemplo, quando nós sentimos dor, uma dor de cabeça, ter um remédio na bolsa é um conforto. A gente fica tranquilo que dali
a meia hora, 40 minutos. Hoje, com a tecnologia avançada, tem remédios que fazem efeito em até 10 minutos. Você sabe que dali a 10 minutos você vai estar bem e pronto para qualquer outra coisa. Então aquilo é um conforto. Agora, quando se fala assim, ó, você tá livre, aí a pessoa, a partir dali, ela vai ter que andar com as suas próprias pernas, lutar suas lutas, resolver seus problemas, enfim, resolver seus conflitos. Aí ela saiu da zona de conforto. Porque aqui, em aos Romanos capítulo 3, está claro que todos pecaram. Todos. Sim. Quando ele fala todos pecaram, é no passado, certo? E estão afastados da presença gloriosa de Deus. Aí ele fala desse novo pacto, do evangelho pregado por Paulo. Ele fala que, mas pela sua graça e sem exigir nada. Então, quando vem um alvará de soltura para essas pessoas que estão aprisionadas nessa prisão chamado pecado, chamado sistema religioso, que a todo instante fala que você é pecador, todo instante eles te julgam como pecador e que você tem que sempre buscar esse perdão que nunca vem. Você batiza, no dia do teu batismo fala que é perdão, mas logo em seguida já fala que você tem que buscar o perdão. Você toma a ceia, mas no dia seguinte você já tem que tentar se fortificar através de um hino, de uma oração, de um testemunho, de um óleo santo. Então, quer dizer, você sempre está buscando um perdão, uma misericórdia. Mas aqui ele consta assim, ó, mas pela sua graça e sem exigir nada. Então veio o alvará de soltura, foi entregue e foi falado: a partir de hoje vocês estão livres e vocês não devem mais nada, vocês não precisam mais fazer tudo aquilo que vocês estão fazendo aí, dentro desse sistema prisional, vocês não precisam fazer mais nada, porque está tudo pago. Por que as pessoas ainda optam por ficar questionando ou por querer fazer aquelas práticas, sendo que nós já fomos livres? Justamente por não compreender essa questão quando ele coloca assim, todos, são todos. Não é só um povo, não é só uma tribo, não é só uma região, não é todos, é todos. Então todos pecaram. Então tá no passado, né? Então ele estava falando para aquele povo lá, todos pecaram, mas através do novo pacto que o meu filho fez, onde ele derramou a sua vida, o seu sangue, para que vocês tivessem o perdão, vocês receberam a graça. O que é a graça? Quando a gente fala para o religioso, o que é a graça? Ele acha que a graça é a igreja que ele está. Então, a graça é tudo aquilo que você recebe sem merecer, sem você ter feito por onde para ser merecedor daquilo. É tudo aquilo que te dão de graça. É tudo aquilo que te ofertam sem te pedir nada em troca. Por exemplo, o amor que o pai e a mãe dá para um filho é um amor, é uma graça, é uma dádiva, é uma dádiva, né? Por quê? Porque ele tá dando um amor pro filho, independente se o filho pedir ou não. A mãe faz isso com maestria. Quando ela se preocupa com o filho, quando o filho chega, ela se preocupa de fazer a comida, de se ele tá bem. Se ele tiver com dor, ela já quer dar um remédio. Aquele amor todo ali, não é que o filho faz por onde. Às vezes até o filho é um filho danado, dá uma dor de cabeça, mas é que o amor dela é de graça, é a graça, é agraciado. Então é de graça aquele amor. O filho, independente se ele merece ou não, ela dá o amor dela para ele. E Deus, o Jesus conosco é a mesma coisa. Deus conosco é a mesma coisa. Ele dá para nós o amor, a possibilidade de salvação. Eles não dão a possibilidade, na verdade não. Eles nos dão a salvação, independente se nós merecemos ou não. Porque se fosse por merecimento, não seria graça. Seria prêmio por você fazer por onde.
Isso é uma barganha, né? Seria uma comércio. barganha. É um comércio. E as religiões, elas fazem de que forma? Elas transformam aquilo que é de graça em um consórcio. Aonde ela fala assim, ó, você precisa cumprir essas regras, pagar esse preço aqui e no final você recebe o prêmio. Com certeza. Mas é de graça. Aquilo é de graça. Você não tem que fazer por onde. Ah, mas aí eu posso fazer o que eu quiser, bagunçar, fazer o que eu quiser e ainda vou ser salvo? Não, aí já entra outra esfera diferente, que é a consciência. Aí entra a sua consciência. Então, tenha consciência, faça as coisas certas pela sua consciência. Porque muitos falam de juízo. O juízo é quando você faz uma coisa, a tua mente te acusa. Pode ser que ninguém te viu fazendo aquilo ali. Mas quando você deita no travesseiro, aquilo te acusa. Aquilo ali é o juízo. Então, há 2000 e tantos anos atrás, uma pessoa passou num grande presídio, espiritualmente falando. Sim. Ele libertou a todos, mas as pessoas elas ainda continuam dentro desse sistema religioso, tentando fazer por merecer essa salvação, sendo que está escrito, mas pela sua graça e sem exigir nada. Ele não exige nada de você. Porque a partir do momento que se existisse uma exigência, já seria uma barganha, já seria um comércio, já seria uma troca, um escambo. Sim. Entende? Então aqui consta o seguinte, Deus aceita todos, não são alguns. Não são só os crentes, né? Não são só quem está na igreja, quem está em uma religião. Todos, é todos. Todos, não tem vírgula. É todos, é todos. Então, se ele fala que ele aceita a todos, ele aceita a mim, aceita o Michel, aceita o Lázaro, que infelizmente teve esse fim triste aí. Ele aceita o Hitler, ele aceita todos, Aceita não tem todos. vírgula. Isso. E isso nós estamos falando em espírito, porque o espírito de cada ser humano, quando ele já nasce, já é perfeito. Mas a carne, ela tem a tendência de praticar o mal. E isso já foi julgado há 2000 anos atrás. A obra, ela foi no espírito, não na carne. Isso nós temos que ter essa consciência. É tanto que Jesus diz, né? Que o reino dele não é carnal, é espiritual. O meu reino não é daqui. Mas as pessoas elas achavam que o reino era na carne. Era um trono na carne. Em aos Romanos capítulo 3, verso 27 consta: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? Aqui ele está falando dos judeus. Né? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Isso ele está falando dos judeus, porque os judeus obedeciam a lei. E eles se sentiam orgulhosos disso. Eles né? se sentiam orgulhosos, mas a lei é o seguinte, se você errar uma vírgula na lei, é como se você estivesse descumprindo todas as leis. Então por isso que Jesus Cristo ele chamava de hipócrita, de fariseu, de sepulcro caiado, porque eles não conseguiam cumprir as leis. É impossível você cumprir a lei. O único que cumpriu foi Jesus. Então ele fala o seguinte, de modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Então, o presidiário está lá dentro da prisão. Ele não está cumprindo uma lei, né? Ele não cumpriu uma lei. Ele está lá justamente porque ele não cumpriu, ele infringiu uma lei. O presidiário está dentro daquela prisão. Então, se ele recebe um alvará de soltura, ele acha na consciência dele, ele pensa assim, mas o mais correto seria eu cumprir. Porque se eu cumprir, eu vou ter mérito na minha soltura. Na verdade, a pessoa que cumpre a lei, ela não passa pelo juízo.
Que juízo? Aquele juízo de você deitar a sua cabeça no travesseiro e ser acusado. E perder o sono por conta daquilo ali. Você passar a noite em claro por conta daquela acusação. Você não passa por esse juízo. Mas Deus fala que você tem a salvação não porque você cumpre a lei, mas pela graça, por Ele. Então, mesmo aquele que está preso, ele tem a salvação. Ah, mas é um bandido, é um ladrão, matou. Ele tem a salvação, porque a salvação não é condicionada a ele cumprir ou não a lei. É porque Deus quis dar de graça, a graça de graça. Isso mesmo. Então, existe essa questão, né? Eu cumpro, por exemplo, o preso, aquele que cumpriu toda a sua sentença e aquele que foi simplesmente perdoado. Então, aquele que que foi perdoado, na verdade, esse que foi perdoado, na consciência dele, ele ainda acha que não, eu fui perdoado, mas eu não cumpri a minha sentença. Mas aquele que cumpriu a sentença toda, na consciência dele, ele acha que ele pagou tudo aquilo que ele devia para a justiça. Que ele tá saindo ali do sistema porque ele cumpriu todas as regras, ele pagou o que devia, então ele tá saindo de cabeça erguida. Ele tá saindo por mérito dele e não por graça, igual o outro que saiu por perdão. E a salvação, ela é por graça. Não é por você cumprir o sistema prisional. Não é por você cumprir as leis. Não é por você querer ser santinho, ser bonitinho, ser o melhor. Quando você vai para a igreja, a partir do momento que você faz as liturgias das igrejas, principalmente as evangélicas, você está se julgando santo. E você está julgando o teu próximo como errado. Está se justificando. Está se justificando. Então você está querendo simplesmente ser agraciado pelas suas obras, pelas práticas que você cultua dentro da igreja evangélica. Mas aqui está dizendo que é diferente. É simplesmente pelo mérito de Cristo e não pelos seus méritos. Verdade. E aqui para finalizar, aos Romanos capítulo 4. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Então, vou dar um exemplo. Eu estou com o meu carro e lá à frente tem um semáforo. Sim. Certo? E se eu sei que se eu passar no sinal vermelho, eu vou receber uma multa, eu posso ser parado e até ser apreendido meu carro, dependendo de como é que está a minha documentação. Sim. Certo? Sim. Então existe uma lei que regra o semáforo. Existe uma lei onde eu sei que eu posso ser pontuado e eu, inclusive, vou até pagar na justiça um valor mediante, eu recebo pontos, enfim, na carteira, Sim. Posso até perder a carteira. Então existe essa lei, certo? Agora, e se não existisse a lei? E se não existisse semáforo? Isso você não teria o direito de passar no sinal vermelho da mesma forma. Mas o que ia fazer eu obedecer, não passar no farol vermelho, eu sabendo que não tem nenhuma lei que me puniria por aquilo? A sua consciência. Você pegar e olhar e falar assim, não, se eu passar ali no farol vermelho, eu posso pegar um outro carro, posso atropelar um pedestre, eu posso causar um mal para alguém. Não, vou parar no sinal vermelho, quando ficar verde, eu saio. Então, é a sua consciência. Você não está fazendo o que é certo porque a lei está determinando. Você está fazendo o que é certo porque a sua consciência está falando para você que aquilo é o certo. Mas a sua consciência,
ela tem alguma base na salvação ou é só consciência entre homens, entre pessoas? Entre homens, porque não tem nada a ver com a salvação. A salvação você obteve a partir do sacrifício de Jesus na cruz. A partir daquele momento ele falou que todos os pecados estavam perdoados. Então se estava perdoado, estava perdoado. Ele não falou assim, olha, eu estou cancelando a dívida hoje aqui, mas tem um outro carnê para você pagar. Não tem. Ele perdoou, perdoou. E Deus não é homem de duas palavras. Ele não vai perdoar você hoje e amanhã vai falar assim, ó, para você ser perdoado, você precisa seguir tais regras. Porque aí ele tá te enviando um carnê para você pagar. Aí é onde eu falo para vocês que vira um consórcio. Porque assim, eu tenho direito a retirar o meu prêmio se eu cumprir as regras. Então quer dizer que não é um prêmio, você não recebeu de graça. Você vai ter que fazer por onde, cumprir aquelas regras durante todo aquele período para naquela data você receber o seu prêmio. Então não foi de graça, foi por mérito. Foi por meritocracia sua, foi por esforço seu. Mas a graça de Deus, a salvação, ela é de graça. Ela não é cobrada. Então, se ela não é cobrada, por que você ainda tem que pagar um preço para poder ter acesso a ela, ter direito a ela? Então, pensem nisso, né? Às vezes a gente costuma muito... É porque nós, em carne, a gente acostuma a... Nada é de graça. Então, a gente acha que no mundo espiritual... Na parte espiritual é da mesma forma. Não, nada é de graça. Se eu quero um milagre, eu tenho que fazer tal sacrifício, eu tenho que pagar com tal sacrifício. Se eu quero uma ajuda de Deus, eu tenho que fazer tal outro sacrifício. Se eu quero ser salvo, eu tenho que cumprir outro sacrifício. Quem vivia de sacrifício era Caim e Abel. E mesmo assim não agradaram a Deus, porque eles... mas tem a oferta de Abel que agradou a Deus. O que agradou a Deus não foi a oferta. Não foi o sacrifício. Foi o intuito de querer fazer o que era certo. De querer fazer o que era bom. De querer se aproximar de Deus. Então, a partir do momento que você escolhe fazer as coisas boas, você se aproxima de Deus. Mas a salvação não está condicionada a isso. Salvação está condicionada a você crer. Está na Bíblia. Se você crer, será salvo. Você creu, você está salvo. O seu espírito, não é a sua carne. Você está salvo, não é para você sair matando, roubando e fazendo tudo enquanto e você vai passar impune. Não é isso. É no espírito, né? É o seu espírito. A salvação ela já foi dada a todos. Agora... Basta você abrir o seu entendimento para você reinar em vida. Poxa, Michel, mas como é que eu posso reinar em vida? Sendo que eu vejo nos telejornais matanças, enfim, uma série de atrocidades. É a tua consciência. É o seu espírito. Você livre das amarras, dessas coisas que fazem com que você fique com o véu à sua frente, que você só veja erros, mentiras, hipocrisia, sujeiras, e que você não consiga enxergar o perdão dentro dos teus próximos. E enxergar o perdão, que todos têm o perdão dentro deles, é o amor intranscendente de Deus. É um amor que nós não conseguimos calcular. É um amor que nós nunca poderemos ter. Esse amor que a minha esposa falou, que é o amor de pai, de filho, de marido e mulher, são amores terrenos. O amor de Deus é muito maior e muito incalculável. Verdade. Ok? Então você que está dentro do sistema religioso, o que eu quero falar para você é o seguinte: você já recebeu a sua carta de alforria, você já recebeu a sua carta de liberdade, e você ainda está aí pagando o carnê dentro da sua religião. Você está sendo escravo do sistema religioso. Saia enquanto é tempo e venha seguir
e servir a Deus em espírito e em verdade. É como uma herança. Digamos, você tem um pai, o seu pai tem uma mansão e seu pai falece, então o juiz diz para você assim, ó, você é herdeiro dessa mansão, essa mansão é sua, mas para você ter acesso a ela, você vai ter que pagar todo mês uma prestação. Então não é herança, você está comprando aquilo ali. O que a igreja faz para vocês é vender para vocês a salvação. Você tem que cumprir aquelas regras, você tem que contribuir com a igreja, você tem que andar dentro daqueles dogmas imposto por eles. E se você não tiver daquela forma determinada por eles até o fim, você não tem a salvação. Verdade. Então eles estão te vendendo. Então quem falece dentro do sistema religioso, cumpriu até o último dia, ele não recebeu a graça, ele comprou a graça. Ele comprou a salvação, porque ele pagou um preço caro até chegar ali. Ele abriu mão de sonhos, ele deixou de realizar vontades, de cumprir desejos dele, de aproveitar muitas das vezes alguma coisa que ele gostaria de ter aproveitado. Quer dizer, ele abriu mão de coisas para conquistar a salvação. E isso sim é o verdadeiro adultério, a verdadeira fornicação e a verdadeira prostituição que o sistema religioso faz todos os dias. Com certeza. Okay? Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho nas notificações e deixa também o seu comentário. A minha esposa, Ma Oliver, ela reativou novamente o canal dela. Qual é o nome do seu canal? É Ma Oliver Conversas. É um canal onde eu converso de diversas coisas com vocês, até do sistema religioso também, mas dos assuntos diversos. Tudo aquilo que eu acho que é importante, que traz para nós uma reflexão, eu levo lá para o meu canal para que a gente possa ali conversar um pouquinho. É isso aí. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos. Amém.